Fala minha rapaziada do canal, mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês o que eu acho sobre banco de questões e porque, na minha opinião, ele é um atraso na preparação. Eu vou tentar te explicar aqui da melhor forma possível, porque eu sei que tem muita gente que gosta de banco de questão, então eu vou com calma aqui, mas eu vou dar a minha opinião. Rapaziada, pra mim o que sintetiza o banco de questões de uma forma muito perfeita é que ele é um livro que contém... ele é aquele tipo de livro muito bom para preparação, só que o que acontece? Você tem que saber ler, você tem que saber usar ele. Como assim? Ele é tipo um Moisés na Turma Ita. É um livro ótimo, com a teoria muito boa, tem umas questões ali que podem cair na prova, mas você também não pode usar ele inteiro, porque senão você vai desfocar. O banco de questões, na minha opinião, é isso aí, porque ele é uma arma, digamos assim, muito boa, muito legal, porém você tem que saber usar. Porque é o seguinte, um banco de questões, mano, eu já fui selecionar, sabe aqueles bancos que você coloca, pô, matéria, assunto e nível de dificuldade, tipo de coisa? Mano, eu selecionei lá, eletromagnetismo, física, banca, essas aqui. Mano, deu 2.000 questões. Tipo, beleza, se desse menos, 300 questões. Mano, eu vou fazer 300 questões de eletromagnetismo? Tipo, na moral mesmo. Beleza, 300 nem é um número absurdamente alto assim, saca? Mas dá pra entender o que eu tô querendo dizer? Tem muita questão de um assunto só, muita questão parecida, e aquilo, às vezes a pessoa que não tá tão calejada na preparação, ela acha que ela tem que terminar aquelas 300 questões ali, senão ela não vai conseguir, pô, ter o conhecimento suficiente para passar de assunto, ou senão ela não vai passar na prova. Aí o que acontece? Ela acaba encavalando matéria porque ela fez uma caralhada de questão de um assunto específico. Isso acontece ainda mais no começo ali. Por exemplo, se você está estudando física, ali no começo, cinemática, termologia, o comecinho de eletrostática, perdão. Aí o cara ele joga questões lá no banco, ele fica o pica em termologia, o pica em cinemática, em eletrostática, só que aí ele não consegue acompanhar esse modelo aí de fazer muita questão mesmo e conseguir terminar os assuntos. Como assim? Ele não consegue fazer as 300 questões de cada assunto, sem se perder e chegar na data da prova sem ter feito tudo. Então eu acho o banco de questões, querendo ou não, um atraso. Eu sou muito mais as listas, porque as listas são mais concisas, bem feitas, é claro. As listas são feitas no nível de dificuldade ali, é como se fosse uma escadinha, começa fácil, vai médio, chega difícil. As últimas às vezes são muito difíceis, são impossível, assim, impossível, né? Então eu acho esse modelo muito bom, saca? Listas com 30, 40 questões assim, no máximo. Eu acho um modelo ótimo. E tipo, divididas assim, por exemplo, cinemática. Aí, pô, cinemática é muito grande, aí você quebra e bota umas listas ali. No final, dá umas 100 e poucas questões, quase 200. É aquilo, é tipo como se fosse o banco. Só que o banco tem muito mais questão e é modo caralho, mano. Então, tipo, pô, tu começou ali, tu viu um pouquinho de movimento uniforme, um pouquinho de MRUV ali, e já vem uma questão do ITA, de cinemática, que mistura com eletrostática. E também tem, sei lá, óptica ali no meio. Então, tipo, irmão, saca? Por isso que eu não gosto de banco de questão, porque é muita coisa, não é tão dividido às vezes na dificuldade, assim, por mais que tenha ali o divisor e tal. Eu acho ele meio difícil de ser usado. Eu nunca fui muito fã, eu sempre achei as listas muito mais simples, porque, querendo ou não, você tem que saber usar o banco, você tem que ter uma autonomia muito boa e eu nunca tive. Talvez seja esse um dos motivos de eu não gostar, mas eu acho as listas muito mais fáceis de fazer, muito mais práticas para os alunos. Por exemplo, eu sou professor e eu pretendo me tornar um professor melhor a cada dia, enfim. Eu montaria listas e não faria um banco de questões no meu curso, porque eu acho, novamente, o banco de questões um exagero muito grande. E atualmente, todo mundo gosta de banco de questões, tá ligado? Nossa, o seu curso tem banco de questões? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Só que eu acho que o banco de questões não é a parte mais importante. Na preparação, fazer exercícios é importante demais. Mas a teoria também é muito importante. Mas fazer exercícios é a parte mais importante. Ainda mais se o seu concurso for de um nível muito alto. Quanto mais difícil é o seu concurso, mais questões você precisa fazer, mais interpretação e malemolência você precisa com as questões. E isso você só ganha fazendo, só ganha na prática. Só que não é o banco de questões que vai te dar isso, irmão. São resoluções comentadas, listas bem estruturadas. Então, tipo, pô, o banco de questões ele é muito ótimo, ele serve, mas ele não é melhor que as listas, na minha opinião. Também não se compara com os livros, porque os livros, as questões que estão ali, o livro, querendo ou não, ele é um banco de questões, mas ele é muito bem organizado, ele é muito bem feito. E até o livro, na preparação, dependendo de quanto tempo você tem, dependendo do que você está se preparando, eu não acho o livro o maior bizu do mundo. Eu acho que você deve pegar questões do livro, mas você não deve fechar livros, porque você acaba perdendo muito tempo, por mais que
você ganhe mais conhecimentos, você fique muito mais solidificado com esse seu conhecimento, seja ótimo para a prova, mas tem métodos mais rápidos de você passar no concurso. Por exemplo, eu praticamente não fechei livros na minha preparação e eu passei em provavelmente algum concurso que você já quer passar. Isso não é uma afronta, isso é realmente para te mostrar que você não precisa necessariamente fazer livros. E aquilo, muitas pessoas que passaram em concursos dificílimos também não fecharam livros. É claro que fazer livro é maneiro, ainda mais se você vai entrar na faculdade como eu. Mano, eu vou fazer o Moisés, se Deus quiser eu vou fazer inteiro, tá ligado? Se der tempo, né? Fazer muitos livros e na maioria das vezes quase fechá-los. Só que eu vou estar na faculdade, é outro nível de estudo, além de ser outro nível, é outro tipo de estudo. Pô, eu tenho que aprender 3 matérias, 4 matérias em 6 meses. Vocês têm que aprender 100 matérias em 8, então é muito diferente. É aquilo, rapaziada, por que eu falo isso? Porque você não precisa ser o maior especialista do mundo, mano. Você não precisa saber resolver questão do ITA pra passar na ESA. Você não precisa saber resolver questão do IME, da AFA, pra passar na SpaceX. É claro que é interessante, mas isso não é necessário. Quem passa em concurso por exemplo, na SpaceX, quem passa na SpaceX é quem é bom em tudo, tá ligado? Por exemplo, se vocês forem ver o meu vídeo da SpaceX e ver as minhas notas, eu fui bem em tudo, tirando matemática que eu fui bem mais ou menos, mas na maioria eu fui muito bem, ou bem, e foi assim que eu passei. Na EPICAR eu fui bem em tudo, eu não fui ótimo em nada, eu fui bem muito bem em tudo, e é mais ou menos isso que você precisa. E pra você ser bom em tudo, você não precisa, saber resolver questão do ITA, saber resolver questão do IME, isso na maioria das vezes. Se você quer ITA e IME, aí realmente, né, paizão, você tem que saber fazer questão do ITA porque você quer ITA. Mas deu pra entender o que eu quis dizer, não é? Tem muita gente que defende os livros, eu acho que aí eu já tô entrando muito em outro debate, isso vai ser para outro vídeo, mas tem muita gente que defende os livros mais ou menos com o mesmo argumento do banco de questões. E eu acho isso um exagero, você não precisa ser o melhor do mundo nas matérias, por isso que eu não acho que o banco seja a melhor forma, porque você vai fazer muita questão, e você não precisava fazer aquele absurdo todo de questões para ficar decente na matéria e passar na sua prova. Pegou a visão? Mas enfim, rapaziada, hoje era um vídeo muito simples, é uma parada que eu queria muito falar pra vocês, porque eu comentei isso lá no meu Instagram e uma rapaziada ficou, grava o vídeo, e eu percebi que essa opinião é um pouco impopular. Então eu resolvi gravar aqui, fiz essa boa pra vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha acrescentado alguma coisa com as minhas opiniões. E enfim, se você gostou do canal, segue aí, se inscreve, dá um like. E é nóis, tem muito mais pela frente, hein? Valeu, tamo junto.